Se vocês quiserem vir mais pra frente, fiquem à vontade. Eu tô me sentindo bem sozinha aqui na frente. Como que vocês dormiram na noite de segunda-feira? Só estou escutando os desencarnados. Algumas pessoas falaram que perderam o sono 2, 3 horas da manhã. Outras pessoas ficaram se debatendo na madrugada. E algumas pessoas levantaram tristes, mas não sabiam nem porquê. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós vibramos na mesma sintonia, que existe uma conexão coletiva e que esse caminho aqui espiritual, esse caminho aqui que estamos, quando vamos trabalhar, quando levantamos, nossos amigos, nossas famílias, é muito pequeno diante dessa conexão coletiva que temos quando vamos dormir e inconscientemente. E essa conexão, ela não é de vidas de agora, não é do presente, e sim, essa conexão são encontros e reencontros de vidas passadas. Nós sabemos que, de acordo com o merecimento de cada um, muitos irmãos aqui, não precisa ser espírita, não precisa ser médium, mas muitos irmãos, quando vão dormir, vão trabalhar em outras esferas, vão para umbraus salvar as pessoas em caravanas, e muitos acontecimentos que acontecem, a espiritualidade já está lá na frente para cuidar o antes, o durante e o depois. Essa conexão ela é muito forte. Por que quando eu olho para a Selma, eu sinto uma paz? Por que quando eu converso com a Marcinha, eu sinto um carinho? Por que quando eu chego no meu trabalho, enquanto achar não chega, eu não estou em paz? Porque nós já estivemos juntos. Por que eu me sinto tão em casa aqui? Olha só o que eu estou fazendo. Pensa bem. Mas eu me sinto entre amigos. Eu me sinto entre almas amigas. Então, o assunto de hoje é um pouco delicado. Mas não podemos falar só de flores, não podemos falar só de amor, de gratidão e de paz. Nós temos que falar dessas coisas também. O que aconteceu essa semana, eu não tenho dúvida que foi um sentimento muito triste para todos nós. E não é agora, e sim a história. A história, ela já acompanharam vários acontecimentos, assim nós sabemos, vários acontecimentos de desencarne coletivo. Só que agora, com essa comunicação que temos hoje, nós sabemos tudo em tempo imediato. Seja enchente, seja incêndio, seja queda do avião, as informações estão muito rápidas e a gente tem o acesso disso muito rápido. Essa semana, o avião que estava carregando a equipe, foram mais de 70 mortes, foram mais de 70 desencarnes, poucos sobreviventes. Mas aconteceram tantos, não sei se vocês se lembram, do menino Hélio. Quem lembra? O menino Hélio é aquele acontecimento que teve que foram assaltar um carro e a mãe saiu e acabou não conseguindo tirar a criança. E daí
A criança foi arrastada no carro por 7 quilômetros. E as pessoas viam nas ruas, desesperadas, pediam para os ladrões pararem com aquilo, mas não teve jeito. E depois que aconteceu isso, logo saiu uma carta na internet, não sei se vocês lembram, que a espiritualidade estava falando realmente o que aconteceu. Eu queria pedir licença para vocês e ler essa carta para ser mais fiel ao texto. Logo depois do acontecimento, eles disseram que o menino Hélio veio e psicografou uma carta para os pais dele, explicando o que realmente tinha acontecido. Só lembrando que ele foi arrastado no carro por 7 quilômetros pelos bandidos e depois realmente foi tirado e não conseguiu sobreviver. Nasci na Gália no ano de 22 e desencarnei na Líbia no ano 20 na era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões que estavam na Líbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia trelar na minha biga puxada por 2 cavalos velozes. Crianças, homens, mulheres, novos, velhos, e eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos machucados eram exaltados pelos meus pais. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de treva profunda. Talvez uma caverna, muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu perispírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos, e compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para o desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. No ano do Senhor de 2001, após a busca incessante por quem me recebesse por filho, um casal tiranizado por mim aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino bem igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado, outros momentos virão, confio em Deus. Essa mensagem ela foi psicografada pelo João Hélio, no Centro Espírita Leon Denis. Só que não foi bem assim. Essa carta, ela foi psicografada pelo médium na casa dele. E chegou ao centro para que eles dessem uma olhada, uma analisada nessa carta. Só que, enfim, já caiu na internet e já caiu em todas as redes sociais. O que aconteceu? A família que fazia parte desse centro, eles eram trabalhadores desse centro, se afastaram até conseguir se recuperar emocionalmente dessa carta. Como descobriram que o médium fez em casa, não tinha amparo nenhum espiritual. Mas essa outra parte ninguém ouviu. Só ouviram a primeira parte. Vocês acham que é justo com a família uma carta dessa? O Centro Espírita fez uma carta pedindo 1000 desculpas para os internautas da internet, dizendo que ele não tinha autorizado. Os trabalhadores se afastaram, os pais se afastaram procurando até outra religião. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse terreno que a gente está pisando. Porque não podemos nem culpar os médiuns.
E os espíritos zombadores, como que fica? Essas pessoas que morreram no avião agora, então eles estavam todos em uma dívida coletiva? Quem não diz que acabou aqui o trabalho deles e eles estão bem melhor do que a gente? Agora, por que acontece uma coisa dessa? E vão todos correndo ver. Calma aí, mas espera aí. Allan Kardec não diz que a doutrina espírita é consoladora? O que a gente está fazendo? Pelo amor de Deus. Então, cada desencarne são as culpas, são as dívidas? Não. Não é assim. Outra questão, a Boate Kiss. Quem lembra da Boate Kiss? Boate Kiss foram o quê? 242 pessoas que morreram. E daí lá vem a história. É claro que existe a lei da causa e efeito. Claro que existe o resgate. Jesus não falava? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Está certo. Mas a gente tem que lidar com possibilidades e que nada é regra. Nada é regra. Você gostaria de passar por um momento de dor? Que seu filho foi queimado? E nesse momento ainda dizem que ele era um soldado nazista e que fazia crueldade com as pessoas? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não é momento de apontar. Quando aconteceu esse acidente em Santa Maria, existia um congresso espírita que já tinha sido marcado há anos antes desse acontecimento. Então, o acontecimento aconteceu e uma semana depois já veio o congresso. E eles fizeram um trabalho tão lindo. A espiritualidade chamou os trabalhadores, porque foi um congresso, um seminário de vários centros espíritas de todo o Brasil, que foram para Rio Grande do Sul. A espiritualidade chamou os trabalhadores, os médiuns, e falaram assim: agora não é um momento de achismo. Não é um momento de dizer que acha que eles fizeram tal coisa, apontar. O que eles fizeram? Fizeram várias palestras públicas, nas praças, em escolas, em toda a cidade de Santa Maria. Foram distribuídos mais de 10 mil evangelhos, segundo o Espiritismo. E muitos trabalhadores iam nas residências daquelas mães que perderam as crianças. Eu digo criança porque meus filhos têm essa idade, para mim são crianças. Os trabalhadores iam nas casas fazer o tratamento fraterno. Foi um dos trabalhos mais lindos que esse congresso realizou durante todos esses anos. Então dá para reverter. Eles fizeram uma campanha, a Lei da Vida. Essa campanha envolvia tudo, mensagens distribuídas. As pessoas chegavam a pedir o evangelho nas ruas, porque elas queriam qualquer coisa que aliviasse a dor. A espiritualidade é tão sábia que ela se programou muito antes do acontecimento. Quando aconteceu o incêndio no edifício Joelma, as pessoas viam as caravanas espirituais chegando para atender as pessoas. Nós sabemos que muito antes da catástrofe, do acidente, é retirado. Só está ali o corpo. Acreditamos que no que aconteceu antes de cair o avião, já tinham equipes espirituais de socorros, médicos espirituais, enfermeiros, todos lá esperando, já para acolher as pessoas que lá chegavam.
E não é só antes, é durante. Os hospitais já estavam aguardando e depois. E esse auxílio não é só para aqueles que estão desencarnando, e para as famílias também. É muito importante que as nossas preces sejam também para aqueles que ficaram. Tem uma história de Lucas e Ascânio. É do livro Ação e Reação, do Chico. Esses dois trabalhadores, porque eu quero falar as duas partes também. Esses dois trabalhadores, eles chegaram para a espiritualidade superior e falaram assim: olha, a gente está aqui trabalhando há 5 séculos para o bem, já ganhamos vários créditos aqui, mas a gente gostaria de voar voos mais altos, a um nível superior, a outras esferas. E pediram para que eles pudessem, né, se elevar um pouquinho espiritualmente. E foi negado, e pediram mais uma vez, e foi negado. Pela 5ª vez eles chegaram e falaram assim: olha, por que a gente é negado? Por que vocês não atendem o nosso pedido? O que está acontecendo? A espiritualidade chegou e falou assim: olha, então vem aqui, a gente vai resolver isso, vamos fazer uma regressão. Fizeram uma regressão, e foi no ano de 1429, em uma das vidas deles, que eles ainda participavam do exército de Joana d'Arc. Por causa de uma promoção, eles empurraram 2 companheiros deles para que eles pudessem ganhar essa promoção nessa época. E por mais que eles tivessem trabalhado tantos séculos para o bem, para a luz, aquele remorso ainda atrapalhava a alma e eles não conseguiam se livrar. O que eles fizeram? Pediram para a espiritualidade que eles pudessem reencarnar, para poder fazer esse resgate, para poder quitar essa dívida que inconscientemente estava no ser deles. Então, foi concedida a espiritualidade, eles reencarnaram e foram soldados da aeronáutica. E aceitaram contribuir para o avanço das aeronaves da aeronáutica. Então, eles morreram num acidente. Só que isso foi discutido num plano tão superior, que a partir do momento que eles desencarnaram, o resgate já foi imediato. E eles chegaram lúcidos no plano espiritual, felizes, porque conseguiram cumprir o que ainda estava pendente. Vocês entenderam? Então, existe a lei da causa e efeito, existe os resgates. Claro que existe. Mas eu digo que não é um momento, não é justo a gente apontar. Não é justo a família estar passando por tudo isso e ter que escutar essas coisas. Já que fazemos parte dessa doutrina tão maravilhosa, então, que a gente seja então, o esclarecedor, que a gente possa dar o amparo, que a gente possa acolher, não apontar. Vamos cantar uma música, meu irmão? 26. Senhor,
sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que estás sempre comigo. Senhor, és meu melhor amigo. Eu não sei se vocês aqui lembram do caso do Gran Circo norte-americano. Niterói, né? Que aconteceu em Niterói, né, meu irmão? Que morreram mais de 500 pessoas e mais de 800 ficaram feridas. E nesse episódio, quem estava presente era Raul Teixeira. Pensa. Então ele era uma criança e era o último dia que o circo ia fazer o espetáculo na cidade. E daí Raul Teixeira estava pronto, se arrumando, só que o pai dele se atrasou e não chegava. Só sei que o último horário era 2h15, 2h30 da tarde. O pai dele chegou 2h30, falou: dá tempo, meu filho? Ele falou: não, papai. Foi lá triste, tirou a roupa e não foi. Deu 20 minutos, começaram as sirenes, os alarmes, e daí começou essa tragédia. Nesse dia, por coincidência, todos os médicos estavam em greve na cidade. E o maior hospital que tinha estava fechado. Mas se a gente olhar a solidariedade, a fraternidade, a união das pessoas nesse momento, todos os médicos foram chamados, mesmo eles estando em greve, os médicos que trabalhavam em hospitais particulares, os espetáculos nos cinemas, todos eram interrompidos para ver se tinha algum médico que estava na plateia para que pudesse ajudar. Foi uma união tão grande das pessoas. Chamavam os padres para aquelas pessoas que já estavam desenganadas. O trabalho de socorro movimentou toda a cidade e com certeza aqueles que puderam salvar. Agora imagine isso no plano espiritual. Se alguém teve a oportunidade de ler o livro Transição Planetária do Divaldo, ele conta muito bem sobre isso. E até hoje, Raul pergunta assim para Chico, mas todos aqueles estavam com resgate coletivo? É impossível, né? Reunir todas as pessoas com as mesmas dívidas. É claro que não. Alguns estavam com alguns resgates que tinham que resolver e outros estavam no momento de desencarnar. E com certeza temos que acreditar e nunca questionar a divindade, nunca questionar a Deus, e sim acreditar na misericórdia divina, de que esses acontecimentos eles estão todos amparados. A gente viu no livro Nosso Lar, não vimos? As equipes, as caravanas, todas aguardando as pessoas nesses acontecimentos. Não sei se vocês lembram, quando caiu o avião do Mamonas Assassinas, um dos integrantes da banda deu uma entrevista e disse que tinha sonhado que o avião caiu. Muitos depois falaram que foi um erro humano, que foi um problema técnico. Sendo ou não, ele teve um sonho. Ele já tinha visto, e com certeza, de toda aquela equipe, de todo aquele grupo, ele era o mais preparado para aquele momento. Ele era o mais evoluído espiritualmente para aquele momento.
Vamos ver aqui o que Kardec diz sobre isso. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na pergunta 728. Destruição necessária e destruição abusiva. É a lei da natureza a destruição? Preciso, e ele responde, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa para uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ou seja, nós esquecemos que nós somos imortais, não esquecemos? O nosso problema maior é lidar com a morte. Porque, na verdade, nada se destrui, nada acaba. Em menos de 100 anos, já falaram que ia acabar o mundo 12 vezes. Imagina. Então, não acaba nada. Tudo se transforma. E ele continua. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumento de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessivo, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando eles falam sobre as mortes prematuras, eles comparam a nossa vida aqui como um presídio, que estamos presos. E que, na verdade, nós somos muito egoístas. Porque, se caso nosso irmão já cumpriu a missão, se já está tudo certo e agora ele pode voar voos maiores, poder estar em outra sintonia, outro nível, mas nós somos muito egoístas e queremos que eles fiquem com a gente. Então, ele continua. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas por que se passa. Eu gostaria muito de, nesse momento que está acontecendo todas essas catástrofes, não só agora do avião, mas essa própria transição, que realmente é um momento muito pesado para todos nós. A partir do momento que a gente consegue vibrar numa sintonia melhor, que a gente consegue colocar as nossas orações, as nossas preces para tudo o que está acontecendo. A partir do momento que a gente consegue vibrar numa sintonia melhor, vamos ter as companhias melhores. Essas coisas que acontecem, essas cartas psicografadas, é claro que muitas são verdadeiras, mas muitas são espíritos zombeteiros. E por que a gente pensa que quando a pessoa morre, ela vira santa no plano espiritual? O espiritual não é nada mais do que os homens que viveram aqui na Terra. Então precisamos muito ter cuidado. No livro no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Kardec pergunta para os espíritos: como seria o médium perfeito? Como seria esse médium? E os espíritos respondem: no momento que vocês estão vivendo, no mundo que vocês vivem, no máximo seria um bom médium, no máximo. E daí faz lembrar do Chico perguntando para Emmanuel, porque perguntamos: os espíritos podem enganar a gente? Sim, eles podem enganar a gente, sim.
Podemos ser enganados. Se Chico Xavier foi enganado, quem somos nós para não ser? E Chico pergunta para Emmanuel: mas como que você deixou, Emmanuel, eu ser enganado? Emmanuel responde: para que você possa saber, para que você possa saber que você não é infalível e que você seja humilde também. Então devemos tomar muito cuidado com as informações que vêm e mais cuidado ainda com o que nós falamos. Podemos cantar uma música, meu irmão? Podemos cantar, né? Número 28. Veja o nome da música, tem apenas o título, né? Tem alguma coincidência com esse nome?
questão do flagelos destruidores. O que Kardec diz? Na pergunta 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento e uma melhor ordem das coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria de ser exigido em muitos séculos. Ou seja, a lei de causa e efeito existe. E essas catástrofes que acontecem, a evolução que poderia ser em anos, em séculos, acontece em anos. E não é assim com a gente. Não é assim com a gente só, não existe evolução na calmaria. Então, eu gostaria muito de encerrar essa palestra com uma poesia do livro Essa poesia é de José Soares Cardoso, do livro Momento de Luz. E essa poesia, ela faz muito a gente refletir nesses momentos quando acontecem as coisas e todo mundo começa, onde está Deus nessa hora? O que a divindade acha disso? O que poderia ter acontecido? Como Deus pode permitir isso? Ou seja, nada acontece sem a permissão de Deus, e todos esses questionamentos. A gente tem que entender que são esses os momentos que o homem mais exerce a fraternidade. Que as equipes de socorro, elas existem em todo momento. Não falamos esses dias aqui do umbral, que até mesmo no umbral existe as equipes de socorro, no meio do umbral, as casas iluminadas. E essas equipes de socorro também estão aqui, na frente das igrejas, dos cemitérios, dos centros espíritas. Quando desencarnamos e vamos para o plano espiritual, existe muito trabalho, e o nosso trabalho é esse, ajudar as pessoas. Quando aconteceu aquela tragédia do tsunami, as caravanas que foram atender as pessoas, muitos espíritos de luz, muitos mensageiros de Cristo, eles iam de encontro às pessoas que estavam completamente perdidas, cantando canções de ninar, cantando canções de crianças, músicas infantis, para que pudesse tocar no coração deles um pouquinho de amor, para que eles não se enlouquecessem. Então, precisamos acreditar que o socorro existe, e que existem muitos irmãos, muitos mensageiros de Cristo trabalhando nesse momento, e que o desencarne, eles já estão sendo socorridos, e que realmente a gente tem que rezar para aqueles que ficaram. E precisamos acreditar que nós somos instrumentos, e que não precisa ser médium, não precisa estar no centro, não precisa ser padre para poder ajudar. E que se a gente entrar em outra sintonia, muito vai ajudar os familiares que chegaram, e muito mais aqueles que estão lá em cima. Porque a partir do momento que começamos a apontar, que começamos a ver as nossas teorias, podem ter certeza que não vai acrescentar em nada para eles lá em cima. Então, por isso que eu queria finalizar com esse poema. Aonde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista.
ninguém o viu jamais. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, filtrando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas hoje eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração. Não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Eu queria pedir para nossa irmãzinha Suzy encerrar com a sua prece.